Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo, como é que vocês estão? Espero que todos e todas estejam bem, na paz e na graça de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que Deus, Ele cuida de todos nós. Muitas pessoas não percebem, porque, na verdade, elas não dão atenção. Você só percebe alguém quando você dá atenção para ela. É ou não é? Eu só percebo alguém quando eu dou atenção para ela. De repente você fala assim, eu estou vivendo assim, graças ao meu dinheiro, graças à minha família, aliás, quando pensa em família, né? Mas esquece de Deus. Não adianta, porque a Bíblia diz que Deus está em tudo e em todos. Então, nós temos que agradecer a Deus por tudo e procurar ter um conhecimento da palavra de Deus. Você nunca vai seguir Deus, os princípios, obediência, se você não tiver um conhecimento da palavra. Não adianta você ler Bíblia e não estudar a Bíblia. Por isso que Jesus disse, examinai as Escrituras, porque nela está a palavra de vida e de salvação. Examinar as Escrituras. Né? O que eu quero dizer? Que muitas pessoas estão vivendo hoje à base de mal informações. Mal informações. Eu tenho uma coisa comigo, gente, que você pode comentar aqui. Com todo respeito, nada de polêmica. Mas eu não escuto qualquer pregador. Por quê? Porque eu não estou preparado para ouvir? Lógico que não. É porque assim, gente, Deus usa os profetas. Mas muitas das vezes o pastor prega uma coisa aqui, aí lá na frente você escuta outro pastor que já prega o contrário. E tem isso. Não, a Bíblia não é só. Sim, mas a interpretação, às vezes, do pregador não é a mesma. Não é a mesma. Por exemplo, eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi na palavra de Deus. Eu vejo os pregadores dizer assim, joelho dobrado, tem que orar. Gente, o princípio de uma mudança de vida não é a oração simples, petição. E sim, você tem um conhecimento e ouvir a palavra de Deus. Até porque lá em Provérbios diz, se não tiver profecia, o povo se corrompe. Ou seja, se não tiver a pregação da palavra, o povo se corrompe. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém tem fé em ouvir outra coisa, e sim em ouvir a palavra. A palavra é uma faculdade espiritual. Outra coisa, todo mundo pode errar. O político erra, o doutor erra, o cirurgião erra. Quantas pessoas não morrem por aí por causa de um erro médico? O advogado erra, o juiz erra. Todo mundo erra. Ninguém fica alfinetando. Quando um pastor erra, todo mundo alfineta. Fica alfinetando. O padre pode errar. Esses dias eu vi um padre dançando uma lambada, ninguém comentou nada. É ou não é? Tem um padre aí que desviou 1 milhão de uma cidade próxima aqui de mim aqui. Ninguém fala nada, gente. Eu não estou aqui para alfinetar ninguém. Mas parece que o pastor, ele é o único no mundo que não pode errar. Lógico, nós não estamos aqui para errar. Até porque a Bíblia diz, se vós pecais, temos um advogado para interceder por vós. Agora, o segredo é não permanecer no erro, gente. Davi, ele errou, mandou matar o próprio, um dos melhores servos dele, soldado dele, para ficar com a mulher do cara. Mas a Bíblia diz que ele foi o segundo coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu, gente. Isso, para mim, é uma das coisas mais macabras da Bíblia. Para mim, é uma das coisas mais absurdas de toda a existência humana.
Foi o que o bendito Davi fez, mas ele se arrependeu. Pedro negou Jesus lá, 3 vezes lá. 2 vezes, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Tantas vezes ele negou. Só de andar com a espada 3 anos e meio. Né? E foi um homem muito usado por Deus depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Às vezes Deus permite essas coisas para a gente ver que a gente, em si próprio, não somos nada. Em si próprio, nós não somos nada. Lógico que tem muitas coisas, perseguições, que nós, eu digo nós, é nós que prega a palavra, provocamos para nós mesmos. As pessoas perguntam sempre para mim, missionário, por que tanto isso? Tem perseguição que é pelo evangelho, tem perseguição que é o pregador que provoca. Exagero de algumas atitudes, de pregações, de petição, e daí por diante. Então tem coisa que não é uma perseguição causada pelo evangelho, que o diabo está me perseguindo para me parar. Não, muitas vezes é nós que provocamos uma perseguição. E tem acontecido coisas absurdas, gente, nos últimos dias. Missionários, missionárias, pastores, alguns depressivos, tomando remédio controlado. Eu atendo até pastor aqui. Pastoras, missionários e tudo. Depressivos, angustiados. Mas por quê, gente? Ah, vai para o psicólogo. Sim, eu já pedi psicóloga com problema já, gente. Alguns 3 anos atrás, eu atendi uma psicóloga com problema que se ela fosse falar para outras pessoas, ia mandar ela procurar uma psicóloga ou um psicólogo. Ou seja, um psicólogo procurando um psicólogo. Tem coisas, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, Deus fez o homem perfeito. Fez a mulher perfeita. O cabo errou, o mundo desmoronou. Jesus veio, ele trouxe o conserto. Então não adianta a gente querer buscar força. Gente, pelo amor de Deus, nesse ponto aí, talvez eu seja muito religioso. Talvez eu seja muito fanático nisso aí. Irmão, é igual a pessoa dizer assim, você tem que ler um livro. Sim, ler um livro, é bom ler livro. Eu não sei porque eu li muito pouco, nem terminei direito. Mas, gente, se a Bíblia tem resposta para tudo, exemplo de vida, não mudar o seu pensamento, não é um livro que vai mudar. Apesar da Bíblia ser um livro. Mas foi escrito por homens? Sim, homens que alguns falavam com Deus, ouviam a voz de Deus. Né? Você pode ler um livro, depende do livro, é bom de ler. Mas, gente, não tem livro melhor para mudar a sua mente do que a palavra de Deus. Então tem pessoas nos altares tomando remédios controlados, cometendo até suicídio, gente. Mas isso não é porque... Gente, tem gente que diz assim, mas quem é de Deus, o diabo não fala no ouvido, na mente. Como não fala, gente? Nós estamos no mundo. Só Deus sabe como foi que Satanás se apresentou para Jesus no deserto. Se foi na mente, se foi Jesus ouvindo, ou se apresentou pessoalmente. Eu sei que o diabo levou Jesus em vários lugares, tentando convencer Jesus usando a própria palavra de Deus. E a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro diz assim, se sujeitai-vos a Deus. Ou seja, se sujeitai-vos a Deus, ser sensível a Deus. Mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Veja que Jesus repreendeu Satanás lá no deserto pela palavra. Pela palavra. Oração é uma intimidade, é um relacionamento amoroso, espiritual entre você e Deus. Petição é algo que você pede para Deus. Deus, eu preciso disso, Senhor. Faça isso pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, pela minha esposa. Senhor, me ajuda.
Só petição. Que não vai te santificar. O que vai te santificar é a oração, um relacionamento entre você e Deus. Um diálogo. Né? Então tem gente que joga pedra. Tudo bem, gente. Às vezes eu comento aqui sobre exagero de pedir dízimo, pedir oferta, até mesmo de uma pregação. Eu comento, eu questiono muitas coisas, porque o apóstolo Paulo disse o quê? Tudo tem que ser com ordem e decência. Falar em línguas, ou interprete, ou tem alguém para interpretar. Por isso que eu questiono essas coisas. Se eu falo em línguas aqui, mas não interpreto o que eu estou falando, ou não tem alguém para interpretar, eu estou fazendo o quê? Apenas edificando a mim e o povo, e os ouvintes vão voltar para casa do jeito que chegou, porque não vai entender, não tem um intérprete. É igual a pregação da palavra. Um culto. Culto tem que ter uma palavra. Então é isso que eu questiono. Mas também não condeno nada a ninguém. É o meu ponto de vista da Bíblia, que eu tenho na palavra de Deus. Né? Então, as pessoas, se um pastor morreu ali, uma pastora morreu ali, o que aconteceu? Está em pecado? Não, tudo bem, de repente podia estar. Mas não é só um pastor, uma pastora, gente. Tem muitos homens por aí, na sociedade, que cometem coisas piores, mas um pastor é o que eu sempre digo, tem seu exemplo. Né? Então é isso, gente, que eu questiono e digo para vocês que o problema não é errar. O problema é permanecer errando e no erro. Fica aqui essa mensagem. Né? Você vê que quando aconteceu aquele fato com a esposa do bispo Samuel Ferreira, todo mundo, ele é culpado. Gente, nem conhece o homem. Nem conhece o homem, como é que você vai? Isso é julgar. É pecado eu julgar? Não. Lá em Mateus 7 fala que eu tenho que julgar por justa justiça. Ou seja, eu tenho que saber, eu tenho que ter prova, eu tenho que ver se está enquadrado na Bíblia ou fora da Bíblia. Aí eu posso falar, isso aí não está certo. Dentro da Bíblia eu posso julgar. Agora, julgar um ato que eu não tenho conhecimento, que eu não estava perto, que eu não sei o que aconteceu, isso é pecado. Ele foi culpado, a mulher morreu porque ele foi culpado. Aí você está julgando, porque você não convive com a pessoa. É igual a pessoa dizer assim, eu assisto esse pregador porque esse pregador tem uma reputação fenomenal. Esse pregador tem um exemplo de vida, mas você convive com esse pregador, você vive na casa dele, você congrega na igreja dele, você frequenta a casa dele. Tudo isso tem que ser colocado em pauta aqui, irmão, ou melhor, no ar, e temos que falar isso. É preciso eu conhecer alguém para dizer assim, fulano tem exemplo. Eu gosto de um pregador chamado Alejandro Bulon, o peruano. É excelente demais. Mas não posso dizer que ele tem um exemplo de vida, porque eu não conheço, não convivo com ele. As pregações são boas. Boa mesmo, me sinto bem, mas não posso dizer, esse homem é um exemplo de vida, porque eu não convivo na igreja dele, eu não convivo na casa dele, eu nunca sentei para conversar com ele. Eu fico aqui, essa mensagem. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Antes de você apontar um dedo para alguém, tem 4 apontando para você. Ter suas opiniões não quer dizer que você está apontando a alguém. É a maneira de você ver. Né? Também eu não posso falar bem de alguém que eu não conheço. Também não vou falar mal de alguém que eu não conheço. E mesmo se eu conhecer, não estou aqui para falar bem ou mal. Né? Mas dar a César o que é de César. Um abraço.